Eu nunca vou me esquecer o cheiro de morte, né? Em todos os lugares que a gente passava pela cidade, o cheiro de morte era muito presente. E aí eu escutei alguém chorando, e quando eu olhei era o meu pai, que sentou no meio-fio ali da rua e começou a chorar, e eu perguntei, né, o que foi, o que está acontecendo? Ele falou assim, eu não esperava que a tragédia fosse desse tamanho. Parecia um cenário de guerra, o centro da cidade, né, com uma lama na maioria das ruas do centro da cidade, chegando algumas vezes quase que no meio da canela, destruídas, né, um cenário muito, muito impressionante mesmo. No dia da tragédia, eu não estava aqui em Nova Friburgo, eu estava em Trajano de Moraes. Então, eu e minha família toda estávamos lá. Lá também teve falta de luz, a enchente afetou bastante lá também, tivemos vários deslizamentos. Então acabou que a gente ficou totalmente sem notícias, passamos aquela noite em claro, porque a chuva era muito forte, muito trovão. Quando a gente acordou de manhã, não tínhamos notícia de nenhum lugar, de nada assim. Então, o prefeito de Trajano de Moraes, que era o local onde a gente estava, ele chegou, como não tinha nenhum tipo de comunicação, ele foi até lá, então ele acabou avisando a gente que o nosso prédio aqui em Nova Friburgo havia caído com a enchente, com a chuva forte. E aí, quando a gente teve acesso à TV, por exemplo, quando a luz voltou, que foram depois de 1 ou 2 dias, todas as reportagens apareciam pra gente, o helicóptero voando em torno da rua e a gente vendo aquele quartinho, que era o meu quarto, com aquela colcha toda coloridinha. Então, assim, quando a gente viu essas reportagens na televisão, que desencontravam com as notícias que a gente tinha tido, que era uma coisa muito pequena, a gente ficou desesperado, aí que começou a cair a ficha de que isso realmente tinha acontecido com a gente. A tragédia, que completou 11 anos em janeiro de 2022, é considerada pela Organização das Nações Unidas o 8º maior deslizamento de terras do último século. Em Nova Friburgo, município do estado do Rio de Janeiro, choveu em 2 dias mais da metade do previsto para todo o mês, ocasionando mais de 3 mil deslizamentos. A área urbana foi a mais afetada, em especial as localidades próximas ao córrego Dantas. Deslizamentos são comuns na região serrana. O primeiro registro desse evento foi em um jornal de 1926, porém já se tinha rumores dos movimentos de massa desde a colonização suíça, ainda em 1820. A historiadora Vanessa Melnichenko contextualiza a formação da cidade. O desenho, tanto geográfico como urbano de Friburgo, explica muito os problemas que a gente tem hoje. Nova Friburgo, ela foi construída na várzea do Rio Bengalas, né? O Rio Bengalas era sinuoso, né? Não era retificado como ele é hoje, então ele era sinuoso. E todo esse vale aqui é a várzea dele. Então, na época de cheia, ele vai naturalmente atingir essa região, né? É a zona de inundação dele. E também, na década de 50, aí já nesse período, com esse aumento do número de pessoas aqui no núcleo urbano, começa também a ocupação desordenada. Ocupação de morros, de encostos. E é nesse período, realmente, que a prefeitura começa a se preocupar com essas ocupações. Porém, as causas do desastre não se restringem apenas às questões climáticas e ambientais. Elas se devem a diversos fatores, como a falta de planejamento territorial e de um processo de gestão adequado, como fala a pós-doutora em geomorfologia, Ana Luísa Coelho Neto. Como nunca existiu essa cultura, né, de prevenção, a turma corre depois que a casa cai. Aí vai para a mídia aberta e diz assim, o desastre é natural, e aí a chuva, como é que eles veem na notícia? Chuva extrema, foi a maior de todos os tempos, culpam a chuva, o que é outra coisa absurda. Foram 2 tempestades, mas o que elas somaram, né, é que vai dar um valor mais elevado em termos de milímetro. Mas se a gente olha a série temporal longa, isso já aconteceu. A chuva começou na tarde do dia 11 de janeiro e durou por 32 horas. Prédios, casas desabadas e famílias isoladas. Esse foi o cenário no qual Nova Friburgo se encontrou no dia da tragédia.
Lá. Ai. Nossa. Meu Deus do céu, gente. Em toda a região serrana do estado do Rio de Janeiro, morreram aproximadamente 964 pessoas e mais de 350 ficaram desaparecidas. Especialistas dizem que esse número pode ser muito maior. Ele foi realmente muito impactante, magnitude catastrófica, pela magnitude das perdas e danos para além das mortes que foram camufladas, né? Porque quando ultrapassa 1.000 mortos, isso requer intervenção internacional. Então ninguém coloca o número 1.000. É 900 e qualquer coisinha, e aí o resto é desaparecido. Mas, na verdade, o que os próprios moradores, né, contam para a gente, contaram, é que perderam muito mais. Os danos da tragédia não se restringiram a Nova Friburgo. Teresópolis e Petrópolis, cidades vizinhas, acumularam cerca de 500 óbitos e centenas de desaparecidos, de acordo com os dados das prefeituras. Eu lembro de ter muito movimento, né? Das pessoas irem ajudar a tirar barro, a limpar as ruas, até para ajudar a achar alguns corpos, umas coisas assim. Teve abrigo, eu lembro que teve abrigo na época, porque muita gente ficou sem casa. Os esforços vieram da ação conjunta entre o poder local e os cidadãos. Em Teresópolis, o governo designou 2 abrigos com capacidade para alojar mais de 1.000 pessoas. Em Petrópolis, houve uma mobilização social que arrecadou toneladas de alimentos, água e itens básicos de saúde. Com a repercussão mundial da catástrofe, medidas locais e nacionais foram tomadas para a prevenção de novos casos. Em 2012, foi instituída a Lei 12.608, que autoriza a criação do Sistema de Informação e Monitoramento de Desastres. Ela autoriza o governo a adotar medidas que visam a redução de riscos, como monitoramento climático e mapeamento de encostas. Isso vale para todas as instâncias governamentais e tem o objetivo de reduzir qualquer possível risco, como menciona o subsecretário de Planejamento Urbano de Nova Friburgo, Pedro de Lima. Uma questão de prevenção mais relacionada ao mapeamento das encostas que têm um potencial à ocorrência desses movimentos de massa. Então, de acordo com os manuais desenvolvidos, né, no projeto GIDES, nós sabemos hoje que mais de 97% das casas que foram destruídas em 2011 estavam numa determinada área de característica de encosta. O projeto mencionado pelo subsecretário é uma iniciativa de cooperação entre os governos brasileiro e japonês, que formou 4 eixos estratégicos. Criado em 2013, o GIDES atua no mapeamento de risco, monitoramento e alertas, obras de prevenção e planejamento urbano. Outros esforços foram feitos a fim de prevenir e solucionar os problemas causados pela tragédia. Os sistemas de alerta e alarme, abrigos e projetos habitacionais. Porém, existem questionamentos acerca da eficácia dessas medidas. Eu acho que houve um avanço na questão dos alertas, né? As sirenes de alerta. Claro que falta hoje um trabalho que ficou muito presente ali 2011 até 2016, mais ou menos, a questão da cultura para a resposta às tragédias. Sistema alerta e alarme é um problema enorme para a população. Ninguém escutava a sirene na hora da chuva, a não ser até 2 quilômetros de distância, 3 quilômetros, tudo questionário. Não funcionava. Além desses problemas, o projeto de remanejamento e realocação de pessoas também foi duramente criticado. Dos 12 abrigos dentro da bacia do Córrego Dantas, de apenas 54 quilômetros quadrados, 4 eram abrigos assim aceitáveis, mais um que já não funcionava e o resto todo totalmente inadequado. Tipo assim, para você chegar no abrigo tem que atravessar o rio. Aquele que transborda e leva todo mundo. Se você for ao Córrego Dantas, você ainda tem marcas da tragédia climática e principalmente a questão das demolições. Casas que foram interditadas e que até hoje não foram demolidas.
O projeto de remanejamento de pessoas em Nova Friburgo foi o Terra Nova. Ele é um conjunto habitacional criado para realocar os desabrigados da tragédia, que hoje já conta com mais de 8.500 moradores. Essa foi a solução encontrada pelo governo de Nova Friburgo, já que a cidade concentrou cerca de 60% dos atingidos. A falta de planejamento a longo prazo do conjunto habitacional acabou gerando mais problemas na vida dos moradores. Isso pode ser visto nos diversos documentários feitos para retratar o local, como em Terra Nova, Era Ontem, uma criação de Laiane Tavares e Bernardo Duguin. Cadê a planta que eles não apresentaram? Porque a planta que quando saiu isso daqui, lá na prefeitura nós tínhamos sacado para pendurar a nossa roupa. Na planta tinha sacado. Se dá um vento, a telha voa cá para cima, né? Aperta um pouquinho a chuva, cai a proteção dos canos, né? Cai por cima dos carros, cai nas coisas, quebra tudo. O jornalista Anderson Nogueira, que atuou na cobertura da tragédia em 2011, reflete sobre os problemas não só físicos, mas sociais desse projeto. O Terra Nova já é um absurdo por si só, por conta da quantidade de pessoas que tiveram as suas histórias, identidades e vínculos desprezados. Colocou-se um monte de famílias lá e não se deu a devida estrutura, que era o que o projeto original pregava: creche, escola, posto de saúde. Nada disso foi feito até hoje. Esses problemas são recorrentes na história da região serrana. Nova Friburgo, conhecida por seu clima ameno e por suas paisagens exuberantes, sofre com a falta de políticas públicas para a convivência harmônica entre sua população e sua beleza natural. Muita coisa foi feita ao longo do tempo, mas os problemas persistem, né? Então, assim, acredito que solução há. Né? É claro que precisa de um planejamento, de diversos profissionais envolvidos nisso tudo, e que são projetos caros, longos, né? Que vão além de apenas um período de um executivo, né? de um prefeito. Para a população, sempre que chove, o sentimento é o mesmo: o medo de perder suas casas e, principalmente, o medo de perder seus familiares. E no meio de tanta incerteza, a dúvida que vem à tona é: e o meu futuro? Eu acho que o tempo vai fazendo a gente perder essas cicatrizes e isso é muito grave, principalmente com as mudanças climáticas que a gente tem vivido e que, infelizmente, a tendência de ter novas tragédias climáticas é muito grande. Sempre quando chove aqui, a gente já fica pensando no pior, a gente sempre pensa: meu Deus, será que vai alagar tudo? Será que vai ter uma nova tragédia? A gente já pensa sempre nessas piores coisas. Meu Deus do céu, meu